Olá, pessoal. Estamos começando mais um Pode Falar podcast com a Aline Naim. Hoje eu vou receber um ex-jogador de futebol, mas além de tudo, meu amigo. Eu brinco muito com ele sobre o que eu vou falar aqui agora com você. Ele sabe que é verdade. Todos os dias, quando encontro com ele, com qualquer pessoa estranha no corredor, eu falo assim, amigo, você fez gol contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu dos Galácticos? Não. Então esquece que esse cara fez. Então ele pode falar com a gente, você não. Meu amigo Ricardo Bóvio, brigadão de você estar aqui, irmão. Relaxa, não dói. Não precisa nem olhar para a câmera, é rapidinho. Quando você menos vê, vai aparecer aquela resenha que a gente fica batendo lá nos corredores da câmera. Irmão, obrigado. Valeu, irmão. É um prazer estar aqui. Sabe que um convite seu, um pedido é ordem. Então, é um prazer sempre estar com você e participando aí desse novo projeto que você já vem tendo grande sucesso e eu torço para que tenha sucesso cada vez mais. Vai ser suspeito de falar. Irmão, diz uma coisa. Eu tô tendo prazer, tô conhecendo seu pai aqui agora. Futebol começou quando? Então, futebol já está no meu sangue, eu acho que desde quando eu nasci, porque meu pai, sempre teve time de futebol no quilômetro 13, São José do Colégio. E desde que eu me conheço como gente, eu estava no rastro dele, com bola na mão, participando dos jogos. Ele é bem conhecido aí, várias vezes campeão campista, campeão do futebol amador aí, montava grandes times. Então acho que eu comecei a aprender aí. E aí depois veio a escolinha do Maguinho e por uma vontade dele também, ele é o responsável por tudo aí, abaixo de Deus, porque eu não tinha um entendimento ainda de, quero ser jogador de futebol, eu gostava de jogar futebol. Mas aí ele começou a botar na minha cabeça isso e, graças a Deus, depois a gente teve êxito aí durante os anos. Aí saiu da escolinha do Maguinho, quando foi o primeiro teste, assim, vamos dizer assim, não profissional, do Júnior, foi quando? Não, eu fui pro Vasco do Mirim pro Infantil, Quantos anos isso? 13 anos. 13 De anos, você já dois, foi pro Rio. Na verdade era pra eu ir um ano antes, tem uma história meio engraçada, que eu tinha um cabelo grandão. E aí o Conta essa aí. pessoal do Vasco queria que eu cortasse o cabelo antes pra eu poder fazer o teste. E aí eu não quis, falei, não quero. Se for pra cortar o cabelo, não quero. Aí eu não fui um ano antes, e aí no outro ano, aí Mesmo eles. com cabelo grande, você foi? Não, eles conseguiram convencer de Caraca. cortar e eu fui, porque era uma coisa que meu pai queria muito. Então eu fui e fui fazer o teste com 13, com 12 para 13 anos, com 13 anos. E aí começou no Vasco. Aí comecei no Vasco, passei no teste, e passei a morar no alojamento do Vasco e fiquei 7 anos mais ou menos no Amador do Vasco. Você se profissionalizou aonde? Seu primeiro time. Eu me profissionalizei no Vasco, subi profissional com a gente, porque você sobe antes, né? Você começa a treinar, volta, treina, volta. Eu comecei a treinar no profissional mesmo com 17 anos, assim, desci para as categorias, 17 para 18. E aí você já tinha assinado meu primeiro contrato, com 17, com 18 anos, já tinha assinado meu primeiro contrato profissional e passei a jogar mesmo com 19, por aí 20. Foi quando eu subi de vez Pro Vasco. e No profissional do Vasco, teve. Nessa primeira etapa foram quanto tempo? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Do Vasco você vai pro Santos? Não, do Vasco, o Vasco viveu uma situação difícil na época e agradeço até ao saudoso Eurico Miranda, que eu tenho várias passagens com ele legais. É Assim, um cara polêmico, né? Era um cara que. Eu falo que Eurico. Eu sou torcedor do Flamengo fanático, mas eu acho que o Eurico ele viveu no Vasco uma relação muito de amor e ódio. Ou seja, quem ama amava Eurico e quem sim, odiava odiava Eurico. Não tinha meio sim, termo com o não. Eurico Miranda. Eurico, tipo, Essa é a imagem que não. ele passava do Vasco, Eu acho que do Vascaíno. é praticamente isso mesmo. Só que aí tem um adendo de que quem conviveu com ele, a forma dele lidar era a forma dele, era única. Eu costumo dizer, igual o Vanderlei Luxemburgo. A forma dele lidar é única. Você tem que aprender a conviver com ele. Tipo, você tem que aprender, tipo assim, agora eu posso falar. Não, aqui eu não posso falar, mas eu vou concordar e aqui Discordar. eu posso
mostrar para ele que eu discordo de uma maneira diferente, porque acredito que são pessoas bem vaidosas assim na forma de lidar, que não gostam de ser contrariado em certo momento e tal. Então, a partir do momento que você faz essa leitura, que você aprende a lidar com eles, eu acho que, pô, Consegue tocar. a minha carreira se deu muito, tipo assim, eu tava no Vasco, subi profissional, ia para o terceiro, 3 anos e meio mais ou menos assim, que quando acabou a temporada de 2002, de 2003, aí eu fui renovar meu contrato. A primeira temporada, tipo assim, pra segunda eu fui renovar meu contrato primeiro. Contar pra você primeiro que é uma história engraçada. Só que aquele negócio, você cara da base, o cara bota o contrato lá e fala pra você, não é igual hoje, tem empresário pra caramba e tal. Eu não tinha empresário, meu empresário era eu, quem discutia era eu, meu pai, e mais ninguém. E aí chegou lá, ó, acabou o Campeonato Brasileiro, jogando titular, pô, o ano todo, a temporada toda No Vasco. no Vasco e fui renovar meu contrato. Pô, eu ganhava R$ 1.500. O cara que ficava no banco, pra mim, ganhava 100 mil, 120 mil. Aí eu fui renovar, falei, pô, agora vai dar uma deslanchada, né? Cheguei lá, 5 mil. Aí eu fiquei naquele impasse, mas não tinha como. Eu assinei e tal. Assinei com o Isaías, um cara que me ajudou muito também, supervisor do Vasco, foi supervisor do Flamengo há muito tempo. Renovei meu contrato. Só que naquele negócio, né? Pô, e agora? Vou falar com quem? Eurico. Como vai falar com o Eurico? O Eurico passava lá, a gente tinha medo, baixava a cabeça e ia pra cá. Que a gente vivia ali dentro Do do alojamento. alojamento e tal, eu sabia. Todo mundo tinha medo de Eurico mesmo. Pelo aquele personagem, pela forma dele ser e tal ali, durão, bom. Aí tomei coragem, não teve outro jeito, fui lá falar com ele. Pô, doutor, aconteceu isso, tal. Ele, não, meu filho, o que que você quer? Aí eu, não, queria ver o que o senhor pode melhorar pra mim e tal. Ele, tá, então, você quer que melhore, né? Eu, meu Deus, vai me mandar embora. Aí ele pegou e falou, não, pode ficar tranquilo que mês que vem eu vou melhorar pra você. Eu, não, obrigado, tal. Doido pra sair dali, né? Pá, obrigado. Fui embora, falei, pô, Vai andar não vai nada. andar nada, não assinou, não deu papel, não mandou procurar ninguém e tal, não sei o quê. Beleza, aí passou um mês, chegou no final do mês, eu fui lá. Pum, peguei, fui lá. Na hora que eu fui tirar o extrato pra ver, ele tinha pago, tipo, quase 10 vezes mais do que o contrato que eu tinha assinado. E daí foi mais durante um ano sem ter nada, tipo assim, de palavra. Aí daí Era ele na confiança. mandou assinar o contrato depois e tal, não sei o quê, mas tudo. Então eu não tenho como falar dele. Com Porque, você, ele agiu de maneira muito tipo correta. assim, e a palavra de homem, a palavra que ele dava, De cumprir. ele cumpria. E quando eu saio, quando eu recebo a proposta da Rússia, quem me liga foi a secretária dele até na época. Falou, Bov, ó, preciso que você chegue antes no treino, tal, tal. Falei, beleza. Cheguei lá, falei, pô, o que que eu fiz? Aí cheguei lá, fui pra sala dele, ele falou, tem uma proposta aqui pra você, pra Rússia, assim, assim, assado. Mas eu vou logo te adiantando, eu não quero que você vá e o Antônio Lopes também não quer que você vá. Aí eu falei, então não quero ir. Tipo assim, Você já com mandou medo, logo. falar, pá, o cara tá falando, pô, Eurico, te chamo. Fala assim, eu não quero que você vá. Você entende o quê? Não vai, pô. Não vou, pô. Vou falar que eu quero ir, ele fala pra me ficar ali, eu vou. Entendeu? Eu tô meio sem saída. Aí ele, não, meu filho, pode ficar tranquilo. Tô falando que eu não quero te liberar. Mas você sempre foi um garoto que nunca me deu problema e tal, sempre foi profissional, não sei o que, não sei o que lá. O Vasco vem passando um momento difícil, seu contrato você acabou de renovar e tal, mas se for da sua vontade de ir pela parte financeira, pela sua carreira, por tudo, você eu vou liberar. Aí eu falei assim, não, doutor, então quero. Então quero, porque Era uma questão é financeira na muito, questão financeira, muito maior, provavelmente, que a do muito Vasco. maior que a do Vasco e tinha uma coisa que a luva que eu ia ganhar era o dinheiro que eu ia comprar a casa para meus pais. Então eu tinha começado no futebol com esse propósito. Então, muito novo e tal, eu falei, pá, depois que eu comprar a casa eu vou parar de jogar, eu quero ir embora e tal. Entendeu? Então eu vi ali a oportunidade de realizar o sonho dos meus pais. Então, isso pesou muito. Não era nem um mensal, que tipo assim, claro que era uma diferença grande, mas eu só via que, meu irmão, tem que resolver esse problema que acabou. Agora eu tô com o dever cumprido e tal. Aí acabou que aí eu aceitei a proposta da Rússia e fui pra Rússia. Aí fiquei um ano e meio na Rússia e depois eu voltei pro Santos. Lógico que você deve ter um carinho especial pelo Vasco.
Sim. Mas eu acho que suas maiores conquistas foi pelo Santos, né? Eu, Conquistas que eu digo de título. Eu não tô. acabou que eu construí um pouco a minha carreira mais lá fora do que aqui. O Não, eu tô pouco, falando no no Brasil. Brasil, pouco tempo que eu fiquei no Brasil, tipo, um título de expressão assim mesmo mais forte foi o Campeonato Brasileiro, No Santos. no Santos. Sai da Rússia, volta pro Brasil, joga no Santos. Depois do Santos, volta pra Europa, Depois do Santos, eu vou pro Málaga, pra Espanha. aonde começa lá o que a gente fica brincando, Que a gente. que é fundo de verdade, num jogo que você fez contra o Real Madrid. Foi no Santiago Bernabéu ou foi no Foi. campo do Não, Málaga? foi no Santiago Bernabéu. Foi 1-1 o jogo? Foi 1-1. E o gol foi seu. O gol foi meu de perna esquerda. Se você pegar aí, durante muito tempo aí era difícil você me ver dando um passe de esquerda. É uma coisa que eu costumo dizer que foi Foi o seu calcanhar de Aquiles, o vamos botar pé de assim. Deus, É. porque para me mostrar ali mesmo assim, porque pô, nunca Aí você imaginaria. sai do Santos, volta pro Málaga, fica no Málaga. Fico no Málaga, aí do Málaga eu vou pro Panathinaikos da Grécia para disputar a UEFA, Champions League e tal. Aí e aí comecei a trilhar ali, comecei tipo ser visto mesmo na Europa assim, como Diferente. como um jogador que estava adaptado ali, tipo, o Panathinaikos é um clube muito grande na Grécia, estrutura Acho que é o monstruosa. maior, né? Um dos É o maiores. Olympiacos e o Panathinaikos, os São dois. os dois maiores. É um clube fora de série, assim. Na época eu tinha proposta do La Coruña, do Osasuna, do Valência para permanecer na Espanha, mas aí pelas questões burocráticas ali o Málaga só me liberaria Para sair da para sair Espanha. da Espanha. E aí, volta ao Brasil e encerra a carreira quando? Aí volto pro Brasil, é, quando o Andrei Sanches assume o Corinthians, o Antônio Carlos Zago, hoje técnico do Curitiba, era meu amigo, assim, e a gente tinha jogado junto no Santos, tinha uma relação muito próxima dele, e ele me faz uma proposta para eu ir pro Corinthians. Aí eu falei que minha prioridade era continuar na Europa, não queria voltar. E aí eu tava com a proposta do Catania e do Gênova, da Itália. Aí, e tava em processo de renovação ainda com o Panathinaikos. Só que aí eu preferi ir para Itália. Aí eu fui para Itália, falei com o Antônio Carlos, falei, pô, irmão, se dependendo, se for ficar no Brasil, eu vou pro Corinthians, e se eu conseguir resolver minha renovação ou esse negócio da Itália andar, eu vou para lá. Aí acabou que eu fui para Itália. Fui pro Catania da Itália, só que eu fui no meado do final, do começo pro meado do ano, onde a janela tava fechada, e fiquei lá um tempo, só que o pessoal queria que eu ficasse lá treinando, tipo o Pato fez no Mila, tipo, você vai assim no contrato, quando abrir a janela, você é inscrito para Você outra escreve. metade. Aí eu falei, não, beleza e tal, tipo, tinha um contrato bom pra caramba, falei, beleza. Só que aí você vai achando que é mil maravilha, pô, não vou ter que jogar e tal, vou ficar aqui me adaptando, só que aí eu fiquei, tipo, uns 2 meses assim, depois não aguentei. Pediu pra sair. Aí, não, liguei pro Antônio Carlos, falei, irmão, tô querendo voltar, cara, ficar aqui até o meio do ano não dá não. Se você quiser, eu converso com os caras aqui pra... Rescindir. Não, rescindir eles não queriam de jeito nenhum. Fazer um empréstimo para mim até abrir a janela, eu vou pro Corinthians e volto depois. Ele não pode falar aí. Aí eu fui, conversei com o presidente, conversei com todo mundo, eles entenderam, ainda pagaram metade do meu salário e o O Corinthians Corinthians pagava a pagava a outra. outra metade. É. Mas chegou a voltar e a jogar nesse time? Não, aí eu fui pro Corinthians. Aí no Corinthians eu já comecei. Aí no Corinthians eu fiquei 6, 7 meses. Aí tava em processo de renovação com o Corinthians. O Corinthians queria comprar meu passe, só que eles queriam um valor, o Corinthians, tipo, não tava se entendendo. Aí pô, já tinha programado tudo de ficar no Brasil, de ter filho e tal, não sei o quê. Falei, pô, não quero voltar agora. Tal. Tava bem adaptado em São Paulo. Aí acabou que eles não quiseram vender, não quiseram vender, não quiseram vender. Aí eu fui e tive que entrar na justiça para poder pegar a liberação, para eu poder jogar. E na semifinal da Copa do Brasil, eu no Corinthians, nas quartas de finais eu me machuquei. Tive uma lesão grave no tornozelo. E mesmo assim eles não quiseram me liberar. Aí eu peguei, nesse meio tempo eu recebi uma proposta para a Arábia. Aí eu
consegui na justiça a liberação com a ajuda do advogado e tal. E aí eu, queria ficar no Corinthians, só que aí eu recebi essa proposta. Aí você foi parar. Aí eu pedi desculpa ao Antônio Carlos, ele super entendeu na época e tal, o Andrés, o Mário Gobi, o pessoal todo de lá. E aí eu fui para a Arábia. Aí fiquei 1 ano e quase 2 anos na Arábia. Deixa eu te falar, algum técnico e algum jogador que você falou assim, tipo assim, um que você jogou contra e um que você jogou a favor, que você fala assim, rapaz, esse cara Porque a gente tem uma visão de telespectador. Uhum. O jogador e o técnico, eles têm uma visão diferente e mais do que diferente, eles é na prática, né? O cara vê o treino. Muitas vezes o jogador, o torcedor não sabe, fulano vai jogar. Porque o cara não viu o treino do cara a semana inteira, muitas vezes. Então, um técnico que contra você, que você admirava, e um a favor, e um jogador contra e um a favor. Ou seja, Cara, treinador não vem outro, mas é Luxemburgo. Pra mim é o que você trabalhou. que eu trabalhei. Cara fora de série. Jogador, tipo, é até difícil eu apontar um, porque eu joguei com. Tinha algum Pô, treinador que, quando você ia jogar contra, você falava, esse cara é bom, vai inventar alguma moda, vai fazer alguma coisa. contra, assim não. Porque, na verdade, tipo, lá fora tinha o Antônio Tapia, que era um treinador na Espanha de um clube mediano. Um senhorzinho, baixinho, tinha a voz meio prejudicada, não conseguia. Acabou que depois ele até foi meu treinador no Málaga, esse cara. Quando a gente jogava contra ele, até o próprio Real Madrid, Barcelona, os maiores, o cara, tipo assim, taticamente era. Conseguir armar o time. E aí acabou que logo depois o Hierro saiu do Málaga e ele Assumiu. chegou. Bicho, o cara, tipo assim, acabou que eu trabalhei a favor, eu trabalhei contra, né? O cara era diferenciado É também. bom também. Era diferente. E o Luxemburgo dispensa comentário. Pra mim é o melhor E que eu voltou agora trabalhei. pro Corinthians, tá no Corinthians Voltou. de novo. Eu acho que, Torcendo bastante pra ele, porque tá precisando de um trabalho que mostre a incisivo identidade mesmo, dele, assim, né? Porque às vezes eu até fico chateado, eu fico triste, né, de ver, tipo assim, você vê os programas de televisão falando que ele tá ultrapassado e tal, não sei o quê. Pô, a gente que trabalhou com ele há 10 anos E é uma atrás, falta de cara, respeito um cara que já conquistou tudo. tá doido. Ouvir isso é brabo, Lindo. né? Há 10 anos atrás, eu posso falar isso com propriedade, há 10 anos atrás, tudo que esse pessoal faz hoje aí, Ele já ele fazia. já fazia, cara. Tudo, tudo. O nego metia o pau nele, falava que ele ia com um monte de gente e tal, não sei o quê. Hoje em dia todo mundo faz. É nutricionista, fisiologista, até podólogo. Ele botava, você concentrava, ele mandava um podólogo para poder cuidar dos seus pés e tal. Não, eu sempre achei ele um E puta taticamente não treinador. tem como ninguém falar do cara. O cara é monstro. O cara, eu acho que foi um dos poucos treinadores, ou quase ou o único que que fala assim, não, o treinador ganha jogo sim, porque tem esse folclórico, né? Ah, treinador não ganha jogo. Ele era um treinador que ele ganhava jogo. Ele falava assim, é aqui, assim, assim, assim. Chegava no jogo, acontecia aqui, assim, aqui. Entendeu? Jogador que você jogou contra que era chato pra você marcar, porque você era um jogador que avançava, mas também era de Sim, marcação. principalmente no começo, era muito mais marcação. Chato de marcar. Tipo, caraca, vai ter jogo com esse cara é chato pra cacete pra marcar esse cara é enjoado. Marcar, bicho, no começo da minha carreira, assim, agora que eu não marquei, porque na Espanha eu já jogava muito mais avançado, mas jogar contra, tipo assim, o Ronaldinho Gaúcho no Barcelona, Zidane no Real Madrid, pô, o cara chato demais, Samuel Eto'o, cara magrinho, mas sabe o que é magrinho? Forte, troncudo, o bicho, De Camarões, aquele cara, atacante. bicho nojento, o cara Ele e protegia a Ronaldinho bola. fizeram muita coisa Meu junto Deus ali. do céu, Fez. aquele Barcelona ali, Ronaldinho, Deco, era chave. E Meu jogando Deus. com você. Jogando comigo. Aquele cara que você falava assim, pô, vamos fazer tudo certinho aqui, que pode deixar que se der, ele vai resolver o problema pra gente. Eu joguei com o Romário no Vasco. Joguei. Tipo assim, eu joguei com, pô, Felipe, os caras, Pet. Joguei com bastante jogadores assim, Diferente. diferenciados. Só que o cara que, tipo, falava que eu chegava num ônibus, tipo assim, por ter uma proximidade grande com ele, eu chegava num ônibus,
Eu não, né? O grupo sabia, pô, esse cara tem que estar bem hoje. Dependendo do jeito que ele ia, da concentração pro estádio, a gente sabia se a gente ia ganhar o jogo ou não, era Robinho. Robinho dos Santos. Ali falava assim, meu irmão, hoje a gente não perde por nada. O moleque tá bem. O moleque tá bem, tá feliz, deixa ele. Tipo, ele ficava até 4 horas da manhã, 5 horas, 3 horas, jogando videogame, comia McDonald's, fiz. Meu irmão, não deixa ele à vontade. Deixa ele quietinho aí. Deixa ele quietinho. Chegava no outro dia no ônibus, a gente já sabia. Tipo assim, meu irmão, o cara tá bem, esquece. Hoje a gente não perde de jeito nenhum. Só fechar a casinha aqui. Só fechar a casa, só dar estrutura pra ele e acabou. Entendeu? Aquela foi a era que era Diego, Robinho, Não, a Elano. Diego Robinho foi 2002. Aí essa que você foi campeão que eu brasileiro estava foi foi qual? 2004. Só que veio desmontando, né, no decorrer dos tá. anos. Aí tinha ficado Elano, mas aí já tinha Ricardinho, Diego saiu. Quando eu cheguei, depois de uns 2, 3 meses assim, Diego também saiu, Renato tinha saído. Ele é aquilo mesmo? Ele é profissional do jeito que ele demonstra ser no Flamengo? Diego. Eu trabalhei com ele pouco tempo, 2 anos, assim. Na época Diego sempre pareceu ser um cara muito à frente da idade dele, né? Tipo assim, Dois jogadores que eu percebo isso no Flamengo e que eu acho que vai ser um puta técnico, Felipe Luiz. Ele parece ser um cara extremamente inteligente. Muito inteligente. E acho que vai ser um baita técnico. Se ele quiser mesmo e botar fé, eu acho que ele vai ser um baita técnico. Na verdade, todo mundo fala isso dele, né? Que ele já meio que exerce há muito tempo uma liderança no grupo. Uma liderança e o papel de treinador mesmo, de direcionar. Até dentro de campo, depois, o pessoal fala... eu tenho alguns amigos no Flamengo, o pessoal fala que ele, depois dos jogos, errou aqui. Aqui na próxima você faz isso. E dentro do campo também ele já corrige. Eu acho que isso... O Jorge Jesus teve um ganho monstruoso com isso. E o Flamengo, né, no caso, porque... Tem uma reportagem muito bacana dele no Esporte Espetacular, que o Flamengo tinha sido campeão e tal. E aí, não me recordo, o repórter fala assim... Felipe, fala aí um cara aí do Flamengo aí. Aí, ele, rapaz, mas aí você me complica, cara. Como é que eu vou falar um cara e tal? Falei assim, tá, vamos lá, cara. Você vai no para ou ímpar. Você ganhou o para ou ímpar. Você tem que escolher um. Aí ele virou e falou assim, rapaz, Gabigol faz gol, bicho. O cara é fenômeno. O bicho é bom de fazer gol e tal, não sei o quê. Arrascaeta, um gênio. Ele arruma um espaço onde não é pra arrumar e não dá pra entender. Bruno Henrique, meu irmão, depois que esse cara passa a segunda, esquece, ninguém pega ele. Ele é o mais rápido que tem hoje. E não sei o quê. Gerson, esquece, é o Coringa. Mas falar uma verdade pra você, aquele pequenininho, depois que bota a bola no pé, o tal de Everton Ribeiro, esquece. Ele falando, eu joguei na Europa. Eu só vi Messi igual. Fora disso, se esse cara tá lá fora, ele tava voando. Ele bota a bola debaixo do pé dele, não tira. Isso não sou eu falando. Felipe Luiz falando. Não sou eu. Quem sou eu pra falar o quê? Ele falando. E aí ele destaca, dentro de um monte de fenômeno que a gente acabou falando naquela época, Everton Ribeiro como sendo um cara que ele olhava assim e falava assim, rapaz, o cara joga muita bola. Então, você vê que é um cara inteligente. Você vê que é um cara preparado. E é um cara que tem uma outra visão do torcedor, no sentido que o torcedor acha que é muito mais a paixão e muita gente se deixa formar a sua própria opinião pela imprensa, não tem jeito. E você que está ali dentro, você acaba tendo um olhar totalmente clínico, totalmente diferenciado. A parte tática, a parte técnica, a parte de resolução, e você pegar... a queda do Flamengo, muitas das vezes está na queda do Everton ou na não participação do Arrascaeta, porque eu acho que os dois se completam. Eu acho que quando joga só um, não tem eficiência como joga quando joga os dois juntos. E o Everton, quando eu joguei com ele no Corinthians, na época. É diferente mesmo. Na época ele era lateral esquerdo, não era meia ainda, ele era lateral esquerdo e... Ele vira meia, acho que no Cruzeiro, né? Vira meia no Curitiba. No Curitiba, depois vai pro Cruzeiro, aí que ele deslancha ali no Cruzeiro. Mas mesmo ali. de lateral, esquece. Já era diferente. Com a força tremenda. Passagem pela seleção. Eu só participei de seleção de base. De base.
eu fiquei na pré-convocação na despedida do Romário, na seleção na época, só que eu tava com a briga judicial de renovação de contrato, o Santos foi e falou se eu não renovasse o contrato, eu não ia jogar mais. Aí eu fiquei sem jogar 3 jogos do Brasileiro na época e acabou que eu poderia pelo menos ter vestido, né? A camisa da Essa é uma seleção. coisa que você gostaria de ter realizado? É todo o sonho, né, do jogador profissional é você estar na seleção. Participei de algumas competições na seleção de base, mas não na profissional. Só que, bicho, Brasil, tipo assim, eu acho que é um sonho, claro, mas não tem nenhuma frustração com isso, porque É muito tá difícil. doido, é muito. A É muita competitividade gente. é quantos jogadores a gente vê, pô, ficou olhando de Djalminha, cara. Djalminha jogou, não participou de uma Copa do Mundo. Aí você pega, você vem, é muita gente. Então acaba que a concorrência é muito, ela é muito absurda nesse sentido. E acabou que eu fui para fora muito Muito jovem cedo. também. Eu vou até entrar nisso. Eu sou muito de não seguir roteiro. Não sigo nada. Tanto que você viu aqui. Recebi uma perguntinha aqui que é curiosidade da equipe da produção. Vou perguntar. Algum lugar que você conheceu? Você deve ter conhecido muitos lugares bacanas na Sim, Europa, até porque período de férias também devia sim, aproveitar. E Grécia, lugar maravilhoso, sim. muito bonito. É, A Espanha, você morou na Espanha há muito tempo, então também conhece Uhum. ali. Lugar que você falou assim, pô, esse lugar é frio demais. E outro que você teve dificuldade pra comer. Eu não sei se você tem. Eu, por exemplo, eu ia passar, se eu fosse jogador de futebol, eu ia levar o raio. Não é Que eu tenho nada, muita não é dificuldade pra não. comer, cara. Mas Você não tem ia. noção, cara. Você ia passar. O mais frio, o mais complicado é a Rússia, porque muito novo, né? Muito jovem. Sair daqui do Um ano Brasil e meio, né? 1 ano e meio. Saí daqui do Brasil em janeiro, pô, calor absurdo. E cheguei na Rússia Quantos graus? menos Você... 20, menos 30. Pô, que loucura, bicho. Loucura. Muito frio, muito frio. Você demorou a se adaptar Demorei quase uns 2 meses, mais ou menos, pra poder pra se entrar adaptar. no. Não com o frio de conviver, mas pra jogar, bicho, é muito complicado. Tá doido? O pé congela mesmo de uma tal forma. É complicado. Tipo assim, os primeiros meses da competição e os primeiros 2 meses e os últimos dois são os mais complicados, que isso é o frio mais rigoroso. Depois não. Depois é tranquilo. E comida? Teve Comida dificuldade? nada, cara, nada. Nunca tive problema, até porque você acha tudo, pô. Acha tudo. Isso aí que jogador de futebol, não posso dizer muito tempo atrás, É tal. lenda. É lenda, pô. O cara, às vezes, tipo, porque você bate lá fora e tal, até você se ambientar, se adaptar, não é fácil, é difícil. Porque você acaba convivendo com uma outra cultura completamente diferente. Pô, às vezes A você vai. língua. A língua. Russa, por exemplo, é A Rússia eu complicadíssimo. tive muito problema não, até aprendi a falar, me virar, tipo assim, com pouco tempo, porque no contrato o clube colocou que a gente tinha que aprender a língua, pelo menos para se comunicar dentro do ambiente profissional em 4 meses e tal, então a gente tinha aula todo dia. Acabei 1 ano lá, tipo assim, sabia falar sozinho, precisava mais de tradutor e tal. Foi tranquilo, Desenrolava. desenrolava. E comida, cara, não tinha, no lugar nenhum, você encontra tudo ali. É. Você encontra arroz, você encontra feijão, você encontra tudo, tudo. Uns você encontra com mais facilidade e outros você tem, tipo, um mercadinho brasileiro, alguma coisa assim que você encontra. No mais você encontra tudo. Arroz, feijão, encontra tudo. Quantos filhos, Flávio? Um, Um filho. um Qual o nome dele? Cauã. Cauã. Brinca? Gosta de bola? Como é Liga que. não, Não só liga? videogame. Videogame? Qual a idade dele? 13 anos. 13 anos. Eu tenho dois, cara. Os meus dois gostam. Gosta. Gosta. O mais novo começou mais pelo mais novo e o mais velho, acho que por causa do irmão, a diferença de idade é muito pequena, um ano e pouquinho só. Acabou que os dois são apaixonados por É bom, futebol, pô. É bom. fazem escolinha. Então eu acho que futebol é sem dúvida nenhuma a maior paixão que o brasileiro tem. Sim. Eu acho às vezes até erradamente o que eu vou falar,
Mas muitas das vezes o brasileiro ele se acomoda. Se tem a cerveja gelada dele, o futebol no final de semana, o Real. resto ele, Vai levando. ele vai levando e vai tocando. Não tem Irmão, jeito. queria, como eu te falei, é rápido. Olha só como é Bora, que já tá foi. doido. Agradecer a você por você estar batendo esse papo com a gente. E terminar perguntando para você. Acho que o futebol te deu muita coisa na vida. Sim. Hoje você não lida diretamente, mas continua um fã do futebol, Sim. continua entendendo muito, até porque você teve experiência na prática. Uhum. Como que você vê hoje o futebol amador em Campos, para finalizar? Cara, o futebol, na verdade, o futebol ele não O amador, existe. o Goitacazes e o americano, por exemplo. Vou dar um O exemplo. profissional Goitacazes não... americano e Rio Branco são Pô, os fico três. triste, cara. Fico triste, muito triste. Até porque eu não participo diretamente de futebol. Tenho até pensado algumas coisas, porque meus amigos que jogaram comigo hoje, eles exercem alguma função em vários clubes, e isso pra mim abre uma porta que eu acho que é primordial para quem mexe com futebol. Tem até algumas coisas que eu tô pensando aí, infelizmente em campos não dá para executar, né? Mas tem algumas pessoas falando nisso e eu fico triste de não poder, tipo assim, usar daquilo que a gente teve de aprendizado ao Para longo da poder vida ajudar. para poder ajudar outras pessoas, que a gente acaba esbarrando em várias coisas. Futebol profissional hoje não existe em campos. O amador, eu acho que na época até do meu pai, como eu falei no começo, ele existia, tinha até mais Era uma isso que eu ia falar. organização. Antigamente Pô, o era domingo mais era querido, sagrado, as pessoas os vestiam campos eram mais. lotados. A pessoa, tipo assim, hoje em dia você fala assim, pô, vai jogar domingo de manhã, o cara, pô, mas eu vou ter que deixar de sair sábado pra jogar domingo. Antigamente não, cara. Antigamente o domingo era sagrado, o nego não pensava nem no sábado, o nego pensava no domingo, o pessoal pensava no domingo. Então eu acho muito carente, o esporte em si em Campos ele é muito carente. O futebol principalmente, vira e mexe muito, praticamente todo dia. Pessoas me ligam perguntando. Tipo, pô, tem um filho de 17 que tava não sei aonde, voltou pra Campos. Ah, pô, tem um filho de 12, de 13. Eu fico às vezes triste de não poder, pô, se a gente tem um americano, Goitacás, o Roxinho, o Rio Branco, a gente conseguiria fazer um trabalho que eu tentei começar a fazer no Goitacás, só que infelizmente por muita coisa Não dá para andar. não dá pra andar e aí acaba você. Eu jamais vou manchar o meu nome, é uma coisa que meu pai sempre falou. Manchar meu nome, minha história toda por causa de pessoas Que que não não querem valem a pena. fazer o que é correto. Jamais. Mas eu fico triste, porque eu não posso falar do americano em si, mas torço muito. Às vezes o pessoal tem essa. Ah, que Bova é Goitacás, não sei o que, não. Acho que em Tem que torcer para Campos. Campos. Tem Eu que sou torcer. Goitacás, mas tem gente que tem que torcer Pô, porque é eu de sou o Campos. Goitacás, beleza, mas se o americano estiver jogando, eu vou torcer pro americano, pô. Se o Roxinho estiver jogando, se o Rio Branco estiver jogando. Só que aqui a gente não tem nada e quer ter um. Entendeu? Tipo, não tem clube nenhum. Aí eu vou ficar numa rixa com você, que você é americano, que não sei o Não quê. existe. Não Nada, eu existe. torço muito. Torço pro Wagner ter sucesso, ter êxito no americano. E o Goitacás, para falar com propriedade, pô, é um clube que tem um potencial monstruoso, Gigante. mas com pessoas totalmente atrofiadas, mentes totalmente atrofiadas, infelizmente. É triste de ver pela arrecadação, pela arrecadação que o município tem, você não ter Campos, uma das maiores cidades aí, a maior do interior do estado, não ter um clube na primeira divisão, não ter uma categoria de base que dê oportunidade para 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 crescer. futuro para seu filho gosta de futebol. Você tá aqui, se tem um projeto legal no clube, pô, seu filho ia estar lá no Goitacás, está no Americano, está no Roxinho, entendeu? Você não precisa às vezes ir para o Rio, pô, quem tem oportunidade vai, mas quem não vai tem um E trabalho sendo feito. infelizmente tem muito município que não tem o tamanho de Campos e hoje você vê Volta Redonda, Pô, um Resende, trabalho próprio Resende, Volta Redonda, Resende, o Boa Vista Boa Vista, em Saquarema, por Saquarema. exemplo, vários outros São times, né? vários outros clubes. O próprio Itaboraí, pô, hoje em dia não tem mais o profissional, mas tem um trabalho fenomenal de categoria de base, pô, que manda jogadores e jogadores e jogadores para fora. Que isso, o trabalho é para quê? Tipo, dar uma segurança pro pai, que não precisa estar em um local tão distante, e tá oportunizando as crianças que de vão estarem ser, fazendo esporte, que vão ser independente se vai virar se vai atleta ou virar não. ou não, pô. Isso aí, tá educando, tá ali, tá praticando um esporte legal e com um trabalho bem feito. Aqui já é o contrário.
Aqui eu acredito, tipo assim, tem uns projetos legais, o Pimpolho tem um projeto legal, o Branco tem um projeto legal, o Jacaré tem um projeto legal, entendeu? De formação, mas não tem, tipo assim, Continuidade. não tem uma estrutura, tipo assim, não, pô, eu vejo eu levar meu filho, se for pro Vasco, Flamengo, Botafogo, show, eu vou levar. Mas se não for para esses 4, eu vou deixar aqui em Campos, porque o Elinho Naim tá fazendo um trabalho profissional aqui, e meu filho vai ter condições de sair daqui, ou ir pro Vasco, Flamengo, ou ir para outro lugar em condições legais de quem está lá, para ele poder passar no teste, não do jeito que é meio avulso. Infelizmente é ruim, mas vamos tocar. Quem sabe a gente consegue mudar isso no futuro breve. Quem sabe? gente Tem um torce. grupo de pessoas que tem interesse, porque na verdade isso não é um projeto de futebol, isso é um projeto social. Social. Só para terminar rapidinho, seu time, Goitacás em Campos e seu time de coração, Vasco. Vasco no Rio. Só que, deixa eu dar uma adenda. No Rio, tipo, hoje em dia eu tenho amigos no Flamengo, é o que eu tô falando. O Everton Ribeiro, o Fabinho, que é gerente de futebol, o Gilberto, que é gerente da base. Mas Então, você é vascaíno. sou vascaíno totalmente. Jogar Vasco e Flamengo ontem eu sofri, né? Uma pancada daquela foi doído. Mas se joga o Flamengo na Libertadores, eu vou torcer pros meus amigos. Tipo, eu quero o bem deles. Diferente. Eu tenho um entendimento totalmente diferente. O pessoal às vezes brinca, mas é isso aí. Estamos encerrando mais um podcast, Pode Falar com a Elinho Naim. Foi um prazer ter recebido meu amigão Bóvio aqui. Ele que foi jogador e continua entendendo muito de futebol. Infelizmente, torce por time errado, mas paciência. A gente perdoa, gosta muito dele. Um abraço, até semana que vem com mais Pode Falar, podcast com a Elinho Naim. Fui!